Olá pessoal, Deus abençoe sua vida, sua família. Que bom ter você aqui para meditar comigo. Hoje vamos falar sobre 3 homens na Bíblia que pecaram, erraram feio, mas Deus continua sendo com eles. Sabe, o erro não significa que Deus vai deixar de ser com você. Porque, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma coisa aqui com você agora. Se você nunca pecou, você pode sair do vídeo agora. Não saiu, né? Porque todos nós pecamos. No olhar, no pensar, até no agir. Qual é a diferença? Já pensou se Deus saísse do ser humano a cada pecado que ele pratica? Ia ficar um entra e sai tremendo o dia inteiro. Claro, o seu pecado não pode ser premeditado. O pecado premeditado é aquele pecado que a pessoa quer cometer. E aí é que está o problema. Vamos falar sobre isso hoje. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Vamos falar de Davi, Pedro e Jonas. 3 homens que foram usados por Deus, mas erraram. Isso nos mostra o tamanho da misericórdia de Deus. Não fique se condenando por causa do seu erro, da sua falha. Pessoas vão te condenar, Deus não. Vamos fazer uma oração para Deus poder iluminar os nossos pensamentos, fazer com que você entenda perfeitamente o que Ele quer falar através da minha boca. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por esse momento. Eu peço ao Senhor, meu Deus, é tão pouco tempo que a gente faz de meditação, mas que nesses minutos o Senhor possa falar pela minha boca e ajudar essa pessoa. Para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos falar primeiro de Davi. Todos vocês já ouviram falar do rei Davi. Homem segundo o coração de Deus. Sabe o que é uma pessoa ser vista como um homem segundo o coração de Deus e ainda assim pecar? Isso mostra que a nossa natureza ela não presta. É carnal. Eu e você somos carne. E por mais que você diga, eu sou de Deus, mas eu tenho certeza que dentro de você tem o desejo carnal. E temos que lutar contra isso o tempo todo, senão a gente pode cair. Então, Davi, você já conhece a história. Eu quero focar hoje sobre o arrependimento. A história de Davi você já conhece. Ele foi para o terraço, ele se deparou ali com a mulher tomando banho, se encantou por aquela mulher, mandou perguntar quem era, o relatório veio. Essa mulher é casada com Urias, guerreiro. Ou seja, esse relatório mostrava que Davi não podia ter nada com essa mulher, pois ela era casada. Mas ele ficou cego, chamou, se deitou com ela, ela engravidou, ele colocou o esposo dela para morrer. Enfim, uma coisa pior do que a outra. Pecado terrível, que Davi pagou um grande preço por ter feito aquilo. E quando o profeta foi confrontar Davi, ele não ficou preocupado com o trono, com o reino dele. E ser rei, aí está a diferença. Leia aí comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ver o que aconteceu aí. O profeta confronta Davi, dizendo assim, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Uma oração sincera, um reconhecimento de Davi. Pequei contra o Senhor. E o profeta diz, o Senhor te perdoou. Ele pagou o preço por ter pecado. Entenda bem, Deus não vai isentar uma pessoa porque ela se arrependeu. Ele vai perdoar e não há mais condenação, acusação, nada que impeça essa pessoa de seguir a vida dela. A mão de Deus continua sobre aquela pessoa, mas as consequências vêm. As consequências é a colheita. Davi colheu. A família de Davi se destruiu, mas Deus continuou sendo com ele, não rejeitou, depois entregou tudo de volta para ele por causa do arrependimento. Há uma grande diferença da vida de Davi para Saul. Saul gostava de pecar, Davi foi fraco, coisa que eu e você podemos ser, sabia? Você pode hoje ter uma fraqueza e pecar, verdade. Você pode cometer um pecado e depois você coloca a mão na cabeça e fala assim, que besteira que eu fiz, por que eu fiz isso? Fraqueza. Sabe, aquele momento que você não vigiou, você pode ir lá cometer um pecado. Você precisa se arrepender se você fez. O arrependimento, ele, quando é sincero, nunca mais a pessoa volta àquele pecado. Ela fez, tem a consciência que fez, assume o seu erro e nunca mais volta. Se você ler o livro de Salmos, você vai ver o tempo todo Davi buscando uma coisa, a presença de Deus. Ele não estava nem aí para o trono, para o reinado, para nada. Ele só não queria perder a presença de Deus. Ele reconhecia, aqui no livro de Salmos 51, mostra isso para a gente.
Leia comigo aí. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Olha só o pedido de Davi. Purifica-me. Tira essa vergonha da minha vida, Senhor. Apaga esse pecado maldito que eu cometi. Ele perseguia isso o tempo todo. E Deus foi com ele. Pecou. Levanta a cabeça. Eu não estou aqui apoiando o pecado. Seria bom não pecar, porque o pecado traz as suas consequências. Mas se você pecou, não tem o que fazer, a não ser pedir perdão, aceitar o perdão, porque tem gente que fica se condenando, achando que não tem mais solução, achando que é a pior pessoa do mundo. Já foi, está feito. Não tem mais como voltar atrás. É se arrepender e seguir em frente. A segunda pessoa que eu quero falar com você é Pedro. Todo mundo fala, Pedro negou Jesus. Pedro era um homem incrédulo, nervoso, perturbado. Negou Jesus mesmo. Fingiu que não conhecia Jesus por medo. Ele não saiu de casa pensando em negar Jesus. Sabe, o momento foi levando ele a isso. Quando eu digo que todos nós podemos pecar, não é que você vai sair de casa pensando em pecar. Mas durante um dia você pode pecar. Você está diante de uma situação que você vai ali no medo, no nervosismo, você solta uma mentira. Você não saiu de casa pensando naquilo, você fez aquilo por proteção, é errado. A mentira é pecado, seja pequeno ou grande, mas você foi naquele momento de impulso, foi lá e mentiu. Na mesma hora o Espírito Santo te incomoda, não é assim? Se arrependa. Não fica se julgando, se condenando, não. Se arrependa e não volte mais a praticar. Pedro foi assim. Ele viu aquela pressão, Jesus sendo levado para morrer, aquela situação terrível e as pessoas apontando para ele, não conheço. Por medo, ele foi lá e mentiu, dizendo não conhecer Jesus. Não é o que está escrito? Leia comigo em Lucas 22, vamos meditar nisso aí. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negará antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Choro de arrependimento, de amargura. Sabe, se eu pudesse voltar atrás, o que eu fiz da minha vida? Eu neguei o Senhor. Foi o que aconteceu naquele momento ali. Ele cometeu um erro muito grave, que eu e você podemos cometer. Não existe ninguém santo, pessoal. Não existe ninguém perfeito. Eu prego o Evangelho há 22 anos e ensino isso há 22 anos. Todo mundo peca. Se você for em algum local que a pessoa se colocar ali como santa e perfeita, saia dali. Saia, não fique. Porque aquela pessoa está provavelmente escondendo seus erros atrás de uma falsa santidade. O falso santo é perigoso. São os que mais cometem erros. Todos nós erramos. Agora vou repetir. Os nossos erros não podem ser premeditados. Acontece durante o dia. Quando você foi ver, você olhou, você pensou, você acessou, você praticou alguma coisa, de imediato você se arrepende. Quando Jesus ressuscitou, você acha que Jesus ficou remoendo aquele erro de Pedro? Jesus não é como ser humano. Se você errar com uma pessoa, ela leva para o coração, sabe? Ela guarda aquilo no coração e não tem misericórdia. Jesus, quando ressuscitou, olha o que ele fez com Pedro. Leia aí comigo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João,
Tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Olha só, na verdade, Pedro sempre amou Jesus. Aquele fato de ter negado não significa que ele não amava Jesus. Ele errou. Ele sentiu medo. Você ama Jesus. Você erra e às vezes o diabo sopra no seu ouvido que você não presta. Você é um caso perdido. Jesus não ficou remoendo. Você me negou. Sai de perto de mim. Não. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das almas. Vai pastorear as almas. Porque Jesus sabia que de fato Pedro o amava. Aquilo ali foi só um momento de fraqueza. Pedro estava arrependido. Olha só como Deus é misericordioso. Não jogue a sua vida pro alto por causa de um erro que você cometeu. Você está arrependido, Deus continua sendo contigo. Você continua sendo de Deus, mesmo você tendo errado. Você não é um caso perdido. Terceiro homem que nós vamos falar agora é Jonas. Deus mandou Jonas ir para uma direção, ele fugiu para outra. Deus enviou uma tempestade no mar. Jonas foi o motivo de um grande prejuízo para aqueles marinheiros que jogaram tudo no mar e não adiantava. Ninguém consegue ajudar uma pessoa que está fugindo de Deus, que está no erro, a não ser que essa pessoa se arrependa. Deus foi lá, fez um grande peixe, engoliu Jonas, e Jonas, dentro do peixe, fez uma oração sincera. Eu quero que você leia comigo a oração de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus teve misericórdia de Jonas. Deus sempre tem misericórdia da oração sincera, do coração sincero. Isso não significa que você tem que ficar pecando o mesmo pecado o tempo todo. Aí não é arrependimento, é remorso. Seja sincera, sincero diante de Deus. Ele não tem prazer em te punir. Não é Ele que pune. A punição vem pelas consequências do erro. Aprenda com os erros da Bíblia. Não queira aprender com os erros da sua própria vida porque dói. É a lei da colheita. Se você errou, levanta a cabeça. Deus continua sendo contigo se há arrependimento no seu coração. Ele não falha, tá certo? Deus te abençoe. Se você chegou até essa parte do vídeo, escreva nos comentários o seguinte: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu também vou escrever. Você vai ver o primeiro comentário fixado aí, o meu. Deus, tenha misericórdia de mim, porque todos nós necessitamos de misericórdia. Compartilhe essa mensagem para abençoar a vida de outras pessoas. Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã para mais uma meditação. Um abraço. Fiquem todos com Deus.